de Notícias. A resposta do STF aos ataques de seus integrantes no Dia da Independência. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Muito bom dia, Rômulo Pinheiro, tudo bem? Muito bom dia, meu amigo Israel. Um abraço a todos os nossos ouvintes da Rádio CBN Amazônia Belém. Rômulo Pinheiro, tivemos aí ontem o presidente da República em manifestação, em discurso, né, percorrendo aí o Planalto durante a, entre aspas, celebração do Dia da Independência, que é comemorado em 7 de setembro, mas também tivemos ataques ao STF. Teremos resposta dos ministros a essa questão? Pois é, meu amigo. Ontem o assunto não foi outro. O Brasil inteiro parou para acompanhar essas manifestações, tanto a favor do presidente, como em várias cidades também contrárias ao presidente. Aqui em Brasília, então, foi um dos maiores pontos de apoio. Desde ontem à noite, tivemos grandes problemas aí com relação ao avanço de vias que estavam bloqueadas, ou seja, a cidade realmente parou para o evento de ontem. Realmente foi muita gente que acompanhou essa fala do presidente, e hoje nós estamos no dia seguinte. O que acontece a partir de agora? A gente viu, então, que as manifestações do presidente foram direcionadas ao STF e, principalmente, ao ministro Alexandre de Moraes e ao ministro Luiz Fux. Pois bem, Israel, hoje está previsto, então, a partir agora das 14 horas, na reabertura do julgamento do marco temporal, que nós comentamos aqui na semana passada. Hoje ser dada a continuação do julgamento, e o ministro Luiz Fux deve falar em nome da corte. Ao final do dia de ontem, os ministros se reuniram extraordinariamente e deliberaram sobre que tipo de resposta ia ser dada ao presidente da República, no que ficou, então, definido que o presidente o Luiz Fux faria isso agora pela parte da tarde. Agora, veja, Israel, o que está sendo debatido aqui na corte é que os caminhos apontados pelo ministro Lewandowski devem estar próximos de se confirmar. O ministro Lewandowski escreveu um artigo na Folha de São Paulo, indicando quais os caminhos que poderiam ser possíveis caso o presidente da República resolvesse ameaçar as instituições democráticas. Ontem, por exemplo, o presidente falou abertamente que não aceitaria as condições, não é uma decisão mais do STF e também do ministro Alexandre de Moraes, e isso configura claramente um crime de responsabilidade lá no artigo 85 da Constituição Federal. Veja, Israel, que aqui na corte a resposta está se moldando a ser produzida de forma única, ou seja, com a participação de todos os ministros, falando através do ministro Fux. Isso é uma coisa que o presidente conseguiu essa façanha, que é reunir novamente os ministros do STF, que andavam rachados aí desde o período da Lava Jato. Então, hoje já está muito conexa, essas ideias estão conexas, contrárias aos ataques à corte, e também deliberar sobre a ameaça, eles estão deliberando também sobre a ameaça de convocar o Conselho da República, que foi aquilo que o presidente mencionou ontem no discurso aqui em Brasília. É bom lembrar, meu amigo, que ele pensa ainda hoje em divulgar uma data de consulta ao Conselho da República, e o Conselho da República ele vai tentar deliberar por um eventual estado de exceção, ou estado de defesa, ou estado de sítio. E isso é uma preocupação que se tem aqui na corte, a gente acompanha o dia a dia dos ministros aqui, os assessores comentam com a gente isso, mas em ambos os casos não há viabilidade para o uso desses instrumentos jurídicos. Muitos ministros até entendem que se trata mais de uma mera bravata do presidente novamente. Já havia dito antes que não respeitaria as decisões do Supremo, mas vem respeitando. Então, alguns acham até que isso é mais para modificar e levantar os seus correligionários do que, eventualmente, para, de fato, promover alguma mudança no estabelecimento jurídico e social. Agora, Israel, é importante citar o seguinte, é que em havendo a convocação do Conselho da República, todas as decisões, os conselhos são meramente consultivos, na verdade o Conselho é um órgão consultivo, o presidente toma a decisão, mas escuta o Conselho da República. Mas o que for tomado, decidido, seja o estado de defesa ou de sítio, tem que passar pelo Congresso Nacional, e a perspectiva no Congresso Nacional é a das piores possíveis,
Ontem mesmo já se reuniram alguns partidos políticos para deliberar sobre o eventual impeachment. Aquilo que não se discutia antes do dia 7 de setembro, já estava, a proposta de impeachment do presidente estava praticamente enterrada. E após esses debates, essas movimentações de ontem, voltaram-se a falar sobre não só os partidos de esquerda, mas também o próprio PSD de Humberto Kassab, o PSDB, estão deliberando hoje já, e o próprio parte do MDB, em botar adiante ou pressionar Arthur Lira para aprovar o pedido de impeachment do presidente da República. Em resumo, meu amigo, eu posso dizer para você que o presidente Fux vai dar uma resposta dura hoje a partir das 14, mas dentro de uma linha ética, dentro de uma linha jurisdicional, ou jurisprudência, aliás, uma linha institucional que não siga o mesmo roteiro, aí, o mesmo rito que o presidente vem tomando com relação aos ministros, chamando de canalha, chamando de vários adjetivos aí bastante pejorativos. Então, a partir das 14, a gente espera esse discurso do presidente Fux e com as possíveis consequências caso o presidente convoque o Conselho da República e tente decretar eventual estado de exceção aqui na cidade, aqui no Brasil, aliás. Agora, Rômulo, aproveitando que você está aí na capital federal, você mora aí, do ponto de vista político agora, né, temos essa questão aí com o judiciário, do ponto de vista político, de alguma maneira o movimento que nós vimos ontem em Brasília reforçou a posição do presidente perante a opinião pública ou foi recebido de outra forma, como se não foi tão assim como se supunha? Você sabe, Israel, que dentre os próprios grupos bolsonaristas houve até uma divisão de opiniões. Então, parte dos grupos achou excelente a movimentação e, de fato, deu muita gente, mas outra parte estava aguardando um público muito maior. A previsão que eles esperavam era em torno de 2 milhões de pessoas reunidas aqui para as cidades, em geral, São Paulo e Brasília, né, são onde ocorre mais esse tipo de situação. E aqui em São Paulo, se não me engano, deu 120 mil pessoas. Então, ficou muito aquém do que eles aguardavam. Muito embora é de se ressaltar que havia, sim, muitas pessoas na rua ontem. Agora, veja que, para a questão política, meu amigo, foi um tiro no pé, porque o presidente não havia nenhum clima político para falar de impeachment, mas os ataques à instituição, inclusive a dizer que não aceitará nenhuma decisão judicial, não cumprirá nenhuma decisão judicial, gerou uma instabilidade muito maior do que já existia no mercado financeiro, principalmente. Hoje também a Febraban deve falar alguma coisa a respeito. Hoje o mercado financeiro também já está nessa dúvida sobre essa crise institucional. Isso reforçou ainda a questão política, que muito embora os políticos vejam que há uma certa base de apoio, por outro lado, o presidente resolveu esticar um pouco mais a corda e mesmo partidos do próprio Centrão que garantem esse sustento de apoio para o presidente já começam a falar da possibilidade de abertura do processo de impeachment. Então, o presidente acabou dando um tiro no pé nesse último momento aí, nesse domingo aí. Muito obrigado, Rômulo Pinheiro, com o Conexão Brasília aqui no Boletim de Notícias. Um grande abraço, Rômulo. Até a próxima semana. Vem aí o repórter CBN. Boletim de Notícias.